Fundamentos e conceitos. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20. O discipulado cristão. O discipulado é um grande princípio da palavra de Deus, presente tanto no Antigo como no Novo Testamento. Para definirmos discipulado, iremos antes dizer o que não é discipulado. Portanto, tome cuidado, porque o discipulado não é uma classe de aula cheia de alunos com um professor à frente. Discipulado não é um relacionamento de aconselhamento esporádico. Discipulado não é uma reunião de pessoas em que uma é mais experiente que a outra. Discipulado não é uma programação pré-estabelecida de estudo, de formação teórica e teológica. Discipulado não é algo momentâneo, com data de início e término. Nada disso é discipulado, porque sua essência não é um programa humano, nem a estrutura de uma organização, baseados em talentos carismáticos de um determinado líder, e sim vínculos fortes entre alguém com coração ensinável e um discipulador com caráter aprovado. O centro do discipulado são vínculos, ligaduras no espírito, alianças entranháveis, compromisso de submissão, aliança de andar na luz e se deixar tratar. Definição: discipulado é vínculo íntimo, sólido e entranhável entre duas pessoas, discípulo e discipulador. É entrar no estilo de vida de Jesus. O discipulado é um relacionamento de vida no qual o discipulador procura levar o discípulo a se tornar como Jesus. A expressão neotestamentária matetés, presentes em Marcos capítulo 3, verso 7, capítulo 5, verso 24, Mateus capítulo 8, verso 10 e Lucas capítulo 9, verso 11, que é traduzida como discípulo, aluno, aprendiz, alguém desejoso de aprender. É usada para indicar os que foram iniciados na fé cristã por Jesus. A este conceito une-se o significado de akalotel, Mateus capítulo 8, verso 21 e Lucas 9, 59. Ir para algum lugar com alguém, acompanhar, ir atrás de alguém, seguir. Portanto, discípulos, em essência, são todos aqueles que decidem seguir a Jesus. Como o aprendiz segue o mestre. O discípulo busca, à luz do próprio Cristo, fundamentar a comunhão, a convivência, a comunicação e a formação do caráter das pessoas relacionadas com o Senhor e com sua igreja. Corpo vivo de Cristo. O discipulado foi a maneira de ser de Jesus com os apóstolos. Olhando para o exemplo de Jesus e dos cristãos primitivos, entendemos que o discipulado possui 3 dimensões bastante claras. A primeira dimensão, discipulado é o estilo de vida. O discipulado é um modo de vida, o estilo que caracteriza a vida daqueles que estão comprometidos com Cristo e o reino de Deus, que fazem da nova justiça, ou seja, dos valores éticos e da justiça do reino, uma propriedade na sua vida e que se dedicam integralmente ao serviço cristão, ao evangelismo e ao testemunho, em cumprimento da vontade de Deus. Discipulado busca mais do que um processo educativo. Ele é um estilo de vida, uma maneira de ser em que as pessoas se relacionam, entram em comunhão, acolhem umas às outras, compartilham o que são, sentem, oram umas pelas outras, adoram ao Senhor juntas, estudam a palavra. Segunda dimensão, discipulado é um método de pastoreio. Na visão de discipulado, os líderes têm a visão de formar novos líderes. Não somente os pastores fazem isso. No discipulado, todos devem produzir frutos, gerar filhos, formar novos discípulos e treinar líderes. Vemos que esse foi o método usado por Jesus. Ele, como pastor de ovelhas, investiu boa parte de seu tempo no treinamento e discipulado dos apóstolos, fazendo deles líderes que se multiplicam. Ao desenvolver o pastoreio mútuo, a igreja ensina seus discípulos a valorizar os relacionamentos e a praticar o amor de uns para com os outros. E, enquanto isso, novos líderes e discípulos estão sendo formados na visão de multiplicação. Terceira dimensão. Discipulado é uma estratégia para cumprir o chamado. O discipulado é uma estratégia de multiplicação. Na grande comissão,
O Senhor Jesus fez um chamado aos seus discípulos: Ide e fazei discípulos. Mateus 28, versos 18, 19 e 20. Essa é a missão do discipulado. Para o cumprimento do chamado do discípulo, não existe outra estratégia senão o próprio discipulado cristão. A palavra de Deus nos diz para levarmos a pregação do Evangelho onde as pessoas estão sedentas e famintas, fazendo delas discípulos de Jesus. Através do discipulado, a igreja cumpre o mandato do Senhor na sua originalidade. Todos nós somos capacitados para essa tarefa. Temos recebido o poder do Espírito Santo para sermos testemunhas do Evangelho em todos os lugares. Este é um epílogo do Manual Regional de Discipulado e Células, da Câmara Regional de Discipulado da Igreja Metodista na 4ª Região Eclesiástica, com o intuito de te proporcionar o cumprimento da grande comissão que Jesus nos deixou: fazer discípulos.